Olá a todos, espero que estejam todos bem. Chegamos aqui para mais uma tiragem. Hoje vamos conversar sobre karmas negativos. Já estão vendo aqui as minhas rosas à disposição, né? Essa tá mais perto da tela, então escolham entre a rosa, aqui cor-de-rosa, e a outra flor, uma tulipa violeta, para que a gente possa fazer essa tiragem, tá? Sejam todos bem-vindos ao canal Mariolista. Meu nome é Mari Santos, eu sou taróloga há bastante tempo, inclusive dou cursos, né? De tarô, de Lenormand também. Pois bem, o karma, nem sempre um karma é negativo, né? Quando que nós sabemos que esse karma é negativo? Tem muitas situações que nós vivemos no nosso cotidiano que nós não consideramos karma, né? E outras que nos incomodam. Aqueles processos que nos incomodam, que nós trazemos ali no nosso registro akáshico, ou seja, no livro da vida, que precisamos corrigir e muitas vezes teimamos em não fazê-lo, esses são os nossos laços e processos kármicos. Também criamos novos laços, né? Mas aqui a tiragem, nesse caso, é para tentar entender se você tem laços kármicos, como você pode fazer para corrigi-los. E quais são esses laços, né? Se a gente puder identificar. Vou usar o oráculo Lenormand e o oráculo dos 12 raios para que a gente tenha esse norte, tá? Peço que respirem fundo. Eu vou citar alguns exemplos de karmas negativos. Digamos que na vida passada, como eu trabalho bastante com registro akáshico, essa é uma das questões que sempre me trazem. Ai, Maria, eu não consigo conviver com a minha família. Eu não tenho afinidade com as pessoas, né? Eu me estresso e eu me afasto. Bom, quando a gente acessa o registro akáshico, quando faz aí sessões apométricas para entender o que está acontecendo, ali a gente identifica os laços kármicos, né? Digamos que numa vida passada você realmente tenha abandonado a sua família, não por eles te incomodarem, mas por não concordar, por ser outra época, né? Por você ter fugido de casa, enfim, por N razões que podem acontecer. E nessa vida, o seu aprendizado, ou seja, o seu karma, é conviver com as pessoas, né? É interagir com as pessoas, é aprender com elas. Então, muitas vezes, esse karma pode ser tido como uma forma negativa, ou seja, você continua fugindo e não assumindo o risco de aprender com as pessoas, ou seja, não concluindo o seu aprendizado, ou pode se tornar um karma positivo e se transformar num dharma, ou seja, a partir daqui você não tem mais esse laço kármico e a convivência com a sua família passa a ser harmoniosa, né? Claro que toda família tem conflitos, mas você compreender que não quer mais sofrer por causa disso, você já está cortando ali um laço kármico para as próximas gerações, né? E para o seu histórico também do registro akáshico, tá? Então é só um exemplo que eu citei, mas entre muitos outros exemplos, né? Às vezes, na questão dos relacionamentos afetivos, você encontra uma pessoa lá no seu passado e pretendia ou tinha a pretensão de passar a vida com ela e de repente aconteceram coisas que afastaram vocês dois, né? E vão se encontrar lá na frente, lá no futuro, mas para isso precisam viver uma vida de 20, 30, 40 anos separados, para depois voltarem a conviver juntos. Esse também é um processo kármico, né? Positivo e negativo, dependendo do ângulo que se vê, certo? Mas os dois precisam tirar disso alguma lição, algum aprendizado. Então, existem vários laços kármicos, várias formas de karma negativo. Financeiro é um deles. Os seus antepassados podem ter, inclusive, rogado praga, né? Acontecia muito com as famílias. A partir de hoje, ninguém vai adquirir mais nada, não vão construir nada, não são merecedores, não são dignos do meu dinheiro. Lá o tataravô e outros antes dele podem ter dito isso em algum momento. E essa imagem de eu não sou merecedor de ter dinheiro, eu não sou digno de ser rico, vem passando de geração a geração, desde a ancestralidade até os dias atuais. Então, cabe agora cortar esse laço kármico, esse vínculo, né, com a ancestralidade, que é um vínculo negativo de escassez, tá? Então, só para citar alguns exemplos de karmas, de laços kármicos que nós carregamos, entre outros, tá certo?
Vamos começar com a rosa aqui? Então, espero que vocês já tenham escolhido. Eu vou afastar pra cá, ó. E vou começar a tiragem aqui com o oráculo dos 12 raios. Concentrem comigo. Vamos tentar entender se existe algum processo kármico que pode ser trabalhado, que pode ser cortado, que seja um laço negativo, porque essa é a questão. Para quem escolheu a rosa. E que os mestres e guias orientadores tragam o direcionamento necessário para quem vai assistir esse vídeo. Para que se trabalhe em si a cura, a cicatrização, né? Dos problemas, das situações de escassez, de pobreza, de doença, de vínculos tóxicos, né? De decepções, de negativismo, de falsidade, enfim. Todo tipo de karma negativo, vícios, comportamentos destrutivos, perdas recorrentes. Todo tipo de karma negativo que possa estar aí atrapalhando o bem viver, o progresso e o sucesso de cada um que vai assistir esse vídeo. Que as mãos sejam guiadas, que não sejam feitas por lábios enganosos. Optá, meu povo cigano, vamos usar o Lenormand para isso, que nos traz aí as situações de vida, não é? Optá, meu povo cigano, optá. Que a minha leitura não seja feita por lábios enganosos. Que todos tenham a resposta que buscam, a cura que buscam, a orientação que buscam. Tá virado. Tem a questão também de nós criarmos novos laços, né? Quando a gente age com teimosia, não se conecta hoje, que nós temos todo o excesso de informações disponíveis, né? Que nós somos seres holísticos, vivendo em um corpo físico, ou seja, nós precisamos mudar a nossa frequência de pensamentos, de emoções, de sensações, para que a gente viva melhor, né? Para que a nossa vida saia do caos e entre na harmonia, no equilíbrio, na organização, na prosperidade. Esse é um trabalho de formiguinha interno. O auto-perdão é o primeiro passo para a gente se livrar disso, né? Se perdoar pelos erros do passado. Não viver com arrependimentos, né? Tentar se livrar dos arrependimentos, das desilusões, das faltas, de tudo aquilo que ainda nos incomoda lá no nosso interno, mesmo que a gente não saiba. Então, vamos lá? Para quem escolheu a rosa, vai ser uma leitura um pouquinho longa, depois eu coloco o tempo no vídeo, tá? Aqui nós vamos falar do tempo passado. Vamos colocar aqui o tempo intermediário e o nosso tempo presente. Pois bem. Começando por esse guardião. Vamos vir aqui do tempo passado, deixa eu só já juntar as cartinhas. Deixá-las todas à disposição, que fica mais fácil para a leitura depois. Bem certinho. Pois bem, vindo deste guardião, né? O guardião é o dono da porteira. O guardião também se remete ao eremita, tá? Aquele que silencia, aquele que aprende, não é? Aquele que traz o conhecimento. O eremita, o ermitão, e aqui nesse caso o guardião, o senhor dos saberes, né? Ele traz uma flor de lótus. Dá pra ver daí? Tá. Ele traz uma flor de lótus. Deixa eu só puxar mais pra cá pra vocês enxergarem todas. Uma flor de lótus na mão, escura, ou seja, uma flor de lótus que precisa ser iluminada. Como se o conhecimento, nesse caso aqui, tivesse sido sonegado, né?
tivesse sido excluído. Digamos que você vem de um processo kármico de aprisionamento de ideias, né? De não deixarem, de falta de liberdade. Né? É como se você se sentisse presa a algo, a alguém, a alguma situação, e não conseguisse ir além. Um exemplo disso é quando nos impedem de estudar, por exemplo, né? Por exemplo, é redundante. Quando, enfim, nos casamos muito cedo, a turma aí que casou muito cedo, que parou de estudar muito cedo, parou de adquirir conhecimento muito cedo, né? Aqui é como se viesse desse laço kármico, tá? De você se privar de coisas muito jovem, muito cedo. Privar o seu desenvolvimento pessoal, de alguma maneira, seja através dos relacionamentos afetivos ou relacionamentos familiares, né? Mas aqui, com certeza, aqui vem desse laço kármico de você querer ir além, de você querer andar para frente, de você querer adquirir, né? E a desilusão de não conseguir fazer mais, não conseguir ser mais. E esse ermitão, esse guardião, ele traz como karma, como a linha do processo kármico, essa privação de direitos, né? A privação de liberdade, a privação de espaços, tá? Aqui o aprisionamento do karma vem disso, do limite, das limitações. E são limitações que, de certo modo, você conseguiria se libertar se quisesse, tá? Aqui vem uma linha do momento intermediário, onde, você confiou a sua capacidade aqui, como se apresenta, é de uma pessoa brilhante, uma pessoa que realmente, se conseguisse ou se consegue dar um passo adiante, tem um sucesso garantido, né? Aqui, essa linha aqui fala de sucesso. Sucesso pessoal, né? Prazer, satisfação pessoal e também, claro, dependendo da área da vida, profissional, acadêmica, enfim. Mas é uma questão sua, né? De você ter se privado de adquirir ou até mesmo de estudar, de conquistar outros espaços, né? Porque se sentiu aí limitado, bloqueado, vamos dizer assim, tá? Agora, no momento presente, é como se você dissesse assim, o tempo já passou, agora não adianta, né? Mas aqui vem uma transformaçãozinha, né? A morte tá aqui, ó, para dizer que, bom, se você realmente quer, ainda dá tempo, tá? O urso traz o peso da responsabilidade que você acumulou ao longo dos anos, né? As dificuldades que você tem passado por conta de ter aberto mão, e aqui, se tratando de linha do karma, né, de processos kármicos, é aqui a sensação de fracasso que você sente lá dentro de você. Mesmo que hoje você tenha estabilidade familiar, financeira, enfim, mas ainda assim ficou um vazio, tá? Ficou uma brecha, um buraco, né? Uma ponte, vamos dizer assim. Ficou uma ponte, tá? Como se você, mesmo tendo adquirido, ainda não fosse o suficiente. Não fosse aquilo que realmente você queria fazer. As dificuldades que você passa hoje são pela aceitação de si mesmo, né? Da sua integridade, de quem realmente você é. Essa pessoa que realmente você é, que você negou lá atrás, tá? Lá atrás. E quando a gente fala lá atrás, pode ter sido, claro, em outra vida, pode, mas nós estamos falando dessa, né? Então, aqui é uma tiragem que é um pouquinho mais direcionada para o pessoal mais 30 a mais, né? 40 a mais, que tem uma idade que começou a juventude ali, de repente já abrindo mão de conquistar, de adquirir, de prosperar, de fazer o que realmente gostaria de fazer, de ter feito. Essa tiragem é muito mais voltada para essas pessoas. Se encaixa para você, deixa um ok, um joinha, se inscreva no canal, né? Busque entender o que você está sentindo agora em relação a si mesmo, né? Muitas vezes a depressão, a ansiedade, entre outras síndromes aí que da atualidade, elas vêm desse passado que a gente não conseguiu concluir, vamos dizer assim, né?
Não conseguiu concluir. Então, é uma leitura que ficou muito clara para mim aqui a partir desse guardião, de você ser alguém que precisa agora despertar a consciência, né? De precisa realmente adquirir conhecimento hoje, autoconhecimento, muito mais importante, autoconhecimento, tá? E o seu processo kármico, para quem escolheu a rosa aqui, é se libertar disso, desse aprisionamento, dessas limitações que você se colocou. Tá? Quando eu digo você se colocou, é porque a gente vai abrindo mão, né? Nós, como humanidade, enfim, ao longo da vida, nós precisamos, para ter uma coisa, abrir mão de outra. E nem sempre a gente consegue conciliar tudo, certo? Então, é como se você aqui tivesse nascido para brilhar, mas precisasse, em algum momento, você abrir mão de você. E agora, isso está te sufocando. Tá? Então, a linha do karma vem aqui de você ser uma pessoa bem-sucedida, brilhante, porém limitada. Você se limitou. Então, tá na hora de se libertar e de cortar essa corrente de laços kármicos. Como que a gente faz isso, Mari? Aqui, bom, vindo, se for no íntimo familiar, né? Tá na hora de você dizer não quando é necessário, né? Fazer uma limpeza apométrica, inclusive, para cortar os laços kármicos do passado. E ainda dá tempo, como disse o oráculo aqui, de você voltar a estudar, né? De você desenvolver as suas habilidades, aquilo que você nasceu para fazer. De verdade, aquilo que você gosta, de verdade. Se for uma profissão que realmente pela idade não tem como, bom, o que você pode fazer que seja mais próximo disso e que também te satisfaça? Todos nós temos uma missão aqui, né? Quando nós conseguimos alcançar o caminho dessa missão, o coração da gente fica mais feliz. Nós nos tornamos pessoas felizes, né? E aí a gente entende, nós entendemos de uma forma geral, que viver, ser feliz, está nos pequenos momentos, nos pequenos detalhes, né? E mesmo assim a gente prospera com alegria, enfim, com abundância, com aquele quentinho do coração que é maravilhoso, tá? Então, preste atenção nesses sintomas que você está tendo aqui de sobrecarga de responsabilidades, né? De sentir as dificuldades nesse momento acontecendo, porque lá atrás tinha um progresso, um sucesso garantido. E de repente, o que está acontecendo agora, né? Que você travou e está passando por essas dificuldades todas, tá? O que te bloqueou aqui? Realmente foi algo lá no passado que você teve que abrir mão? Ou está tendo que abrir mão agora? Tá? Esse é o karma, ok? Vamos cruzar aqui então? Ó, os seus caminhos aqui com muitas dificuldades por conta desse excesso de responsabilidades que você se colocou. Mas confie na sua espiritualidade, confie na sua intuição, confie que o seu caminho vai mudar. Aqui a lua com o caixão, né? É uma combinação que traz, bom, aquilo que está oculto, aquilo que está te bloqueando, te limitando, aquilo que você não está vendo, mas que te limita, né, está encerrado. É uma fase, um momento que as dificuldades que você vinha passando estão chegando ao fim, tá? Aqui vem o sucesso, né? O progresso e a prosperidade, a vitória a partir da sua autoestima, ou seja, não depende das outras pessoas, depende só de você, tá? A última carta é o Sol e é maravilhoso. Então você consegue cortar esse karma, esses laços kármicos, né? De limitações, de bloqueios, de não poder ir fazer o que gosta, vamos dizer assim, né? E viver da forma como você gosta. Agora é o momento, aqui que o oráculo está mostrando, de você buscar esse autoconhecimento e retomar o caminho da luz, retomar o caminho do brilho. Desenvolver muito mais aqui a sua autoestima, que está a seu favor, tá? E seguir o rumo às conquistas, que ainda dá tempo de conquistar. Ainda dá tempo, independente da idade, do que você esteja vivendo nesse momento, acredite que você é capaz de adquirir mais, de conquistar mais, a partir daquilo que você nasceu para fazer. Ou seja, ouça o seu coração, tá bom? Eleve a sua autoestima e se conecte aí com a sua espiritualidade, que tudo vai dar certo. Aqui foi uma boa tiragem, gostei, bacana, tá? Acontece com muitos de nós. Se vocês gostaram também, ó,
Tem tempestade aqui na minha região, já tá dando queda de luz. Espero que dê tempo de gravar, né? Vamos trocar aqui? Vamos aqui. Então, para nossa tulipa, violeta, concentra. Qual é o laço kármico, então, para quem escolheu aqui a flor violeta? Uma leitura breve, ainda estamos na lua minguante, não é? É a lua minguante, é a lua que nós limpamos, que nós cortamos, que nós podamos, para que na lua nova a gente possa replantar, recomeçar, florescer, né? As fases da lua acompanham as fases da vida também, se a gente souber aproveitar, tá? Então, a lua minguante é a lua da limpeza, a lua em que a gente prepara a terra, a lua em que, a nível físico, né, fizemos as nossas limpezas energéticas, os nossos alinhamentos de chakras, os nossos cortes de laços kármicos, as mesas radiônicas para limpezas das residências, dos ambientes de trabalho, as limpezas de Arcanjo Miguel. A lua nova, nós já começamos a cocriar, ou seja, a trabalhar para colher os frutos, né? Então, já começam as energias aí de saúde, de frequências de prosperidade, frequências de cura, de cicatrização de tudo que nós conseguimos limpar na lua nova. Depois entra a lua crescente. A lua crescente é a lua que a gente fortifica as energias, ou seja, vibramos mais na frequência mesmo do amor, na frequência do sucesso, na frequência da colheita, né? Daquilo que nós vamos colher na lua cheia, que é a lua da expansão, a lua de dar um passo à frente, a lua de fechar negócios, de começar projetos, enfim. Cada fase da lua deve ser muito bem aproveitada. Essa é a lua, ainda estamos na energia de limpeza, né? De cortes, de processos que nos afastam das energias negativas. Então, vamos lá comigo aqui, para quem escolheu a cor violeta. Qual é o laço kármico que ainda está presente para quem escolheu violeta? Optcha, meu povo cigano, optcha. Que a leitura não seja feita por lábios enganosos. Vamos lá. Cada um com as suas energias. Qual é o laço kármico? O processo negativo que vem vivenciando a turma que vai escolher aqui a flor violeta. Meu povo cigano, nos traga essa orientação da forma mais natural possível, mais clara possível. Vamos lá? Acompanhem comigo. Aqui a linha do passado, a linha intermediária, a linha futura, o momento presente, né? Vamos arrumar as cartinhas. O raio azul. Opa! Alguém que por alguma razão teve essa coragem aí cortada, né? Mais uma vez saiu aqui a lealdade, a autoestima. Pois bem, vindo desse raio azul, né? Qual é o laço kármico que vem aqui para quem escolheu a nossa flor violeta? Raio azul, o primeiro raio, a primeira virtude divina, né? Aqui é o raio da coragem, o raio azul é o raio da determinação,
do começo do empreendimento. Pois bem, vindo da primeira linha do tempo, vamos puxar aqui, ó. É como se aqui você tivesse sido fracassado em algum empreendimento, ou seja, você perdeu a coragem. Aqui o karma é em função da coragem, tá? Da determinação que você perdeu. Enfim, aqui teve um relacionamento, já é mais direcionado a uma amizade do que a relacionamento afetivo, mas pode ser que seja, né, um relacionamento afetivo que tenha se tornado aí perturbador, vamos dizer assim, né, mentiroso, de certo modo, falso, não seria mentiroso a palavra, mas seria falso, né, como se você tivesse confiado muito em alguém, e você pode encaixar se foi algum amigo ou se foi realmente um relacionamento afetivo, tá? Vem aqui a figura feminina representando a energia feminina. Pode ter sido uma mulher? Pode. Ou pode ser você aqui, né? Se você tiver uma energia feminina, que no Lenormand, tanto a figura do cigano quanto da cigana, elas representam a pessoa, né? A energia yin e yang. Nós temos mulheres que vibram mais com a energia yang e homens que vibram mais com a energia yin. Então, é independente da sexualidade, tá? Do gênero, vamos dizer assim. Independente do seu gênero, tá? Você que escolheu aqui a nossa flor violeta. Independente do seu gênero. Aqui é a figura humana que representa você, que está nessa leitura, tá? Decepcionado com as notícias aqui. Precisa, sim, agora retomar a esperteza, a astúcia, né? Essa cobra, eu citei no status aí, inclusive, no status não, desculpe, no shorts, né? O significado da cobra no oráculo. Tanto ela representa a nossa astúcia, a nossa esperteza, a mudança de comportamento que nós precisamos ter em relação a alguma situação, como ela também representa as mentiras, né? As fofocas, as intrigas e a própria traição, tá? Então, vem de uma pessoa aqui. Qual é o laço kármico para quem escolheu aqui o violeta, né? É justamente ter coragem, tá? Você vem de uma situação, né? Onde você perdeu a confiança nas pessoas. Você perdeu a confiança, inclusive a autoconfiança nesse caso aqui, né? Como se sempre alguém fosse te prejudicar, como se alguém sempre fosse passar a perna em você, como se alguém de alguma maneira quisesse o teu mal, né? E falasse mal de você para outras pessoas. É como se você convivesse com uma sombra sempre, o tempo inteiro. Pois você não nasceu para isso, né? Aqui é a linha do tempo do karma. Seria interessante, claro, levem, como eu disse, para o lado geral da vida, tá? Porque careceria de uma tiragem individual, né, para realmente entender o processo de vida de cada um, para a gente fazer a leitura do karma nesse sentido, tá? Mas para quem escolheu aqui a flor violeta, vem de um processo em que, como se você já tivesse nascido assim, tá? Tivesse nascido com medo, né? Aqui a sua coragem, o seu sucesso, a sua determinação, a sua vitória já foi cortada no começo, lá atrás, lá no começo, tá? No primeiro impulso que você teve, que achou que teria sucesso porque confiou nas pessoas e confiou de verdade, porque eram pessoas que você gostava muito e as pessoas decepcionaram você. A partir do primeiro fracasso que você considerou um fracasso, a partir dali você não confiou em mais ninguém. Só que você já nasceu assim, né? Desconfiado, mesmo sem perceber, sabe? Não conseguindo. Não digo que nasceu assim, né? Mas é como se essa primeira decepção tivesse lembrado você de que você não deve confiar nas pessoas. Ou seja, você já traz isso de outras vidas, né? Já traz isso no livro da vida, tá? De não confiar nas pessoas. Por um breve momento você confiou. E o teu karma é em função disso, tá? O karma é em função de adquirir autoconfiança e valorizar as amizades que são realmente importantes. Saber fazer esse filtro, tá? O raio azul, que é o raio de Arcanjo Miguel, que é o raio da determinação, da coragem, do enfrentamento, da proteção também e da fé, que talvez você não tenha, tá? Então, desenvolver a fé aqui é extremamente importante. E claro, começando cortando esse laço kármico a partir dos princípios básicos
da sua integridade, ou seja, aquilo que te faz bem. Você precisa desenvolver a sua autoconfiança. E a partir daí você vai atrair pessoas que também vão te passar essa imagem de serem pessoas de confiança, tá? Então, as traições e as mentiras aqui é como se fizessem parte. Quando você tenta cortar esse vínculo, né? Tenta cortar esse laço, tenta se aproximar de alguém e tenta confiar naquela pessoa, vem outra decepção, vem outra vem outra mágoa, né? Vem essa desconfiança, ela volta com força total. E ali você trava, tá? Então aqui esse laço kármico é em função disso, da própria autoconfiança, né? E da confiança nas outras pessoas. Aqui é necessário, bom, quem sabe você faça uma limpeza de 21 dias, já que saiu o primeiro raio, né? O raio de Arcanjo Miguel. E entre se faz sentido para você essa leitura. Faça, quem sabe, um acesso de registro acástico para entender o porquê que você vem com essa desconfiança toda, né? O que aconteceu? Em algum momento aconteceu para que você atraísse pessoas que burlassem a sua confiança, que realmente abusassem disso. Tente ver isso, trabalhar isso em você, tá bom? Vamos cruzar as cartinhas então? Aqui também é uma leitura bem clara e muito bacana, tá? Pois bem, aqui, como se o seu sucesso dependesse, né, da comunicação, da forma como você se expressa, ou seja, da sua própria fala. Combinando aqui a energia da cegonha, né, do Lenormand, carta 17, com a imagem da figura humana, você era uma pessoa muito extrovertida, aquele que realmente ia atrás das coisas, que tentava se comunicar, se expressar, né, mas que não deu muito certo. Por quê? Porque aqui, ó, houve um corte na sua esperteza, alguém que cortou ali totalmente esse impulso que você tinha de se comunicar bem, de confiar nas pessoas, de fazer as coisas acontecerem, né? De repente você se sentiu acuado, ameaçado, constrangido, enfim, leve para a situação de vida se realmente faz sentido para você, tá? Você perdeu a confiança total, tá certo? Aqui a lealdade é a chave, ó. Dizem que você precisa recuperar isso, começando por você. Ser leal a si mesmo, né? Ser leal a si mesma, tá? A lealdade e a autoconfiança, ela é trabalhada, né? Não é na marra. Como eu disse, o autodesenvolvimento e a autocura é um trabalhinho de formiguinha. Dá trabalho sim. Não acontece da noite para o dia. Nós não conseguimos virar um comportamento, um pensamento do dia para a noite. Não, amanhã eu vou acordar e eu vou começar a confiar nas pessoas porque eu preciso. Não vai ser assim que vai acontecer, né? Ou eu me sentir forte o suficiente, confiante o suficiente para encarar os desafios, para encarar os conflitos que aparecerem e eu vou ser bem-sucedido. Não é assim, né? Bem que nós gostaríamos que fosse, tá? Mas aqui é como se você tivesse isso guardado dentro de você. Esse é o seu karma. Você precisa valorizar as suas qualidades, valorizar quem você é, o seu interno, enxergar de fato que você tem valor, que você é uma pessoa íntegra, agir de forma íntegra, né, justa, equilibrada, correta, e a partir daí, né, esse pesadelo de desconfiança, né, de introspecção que você se colocou, ele some, ele desaparece, tá? Aqui é uma questão mais de você desenvolver o amor próprio e a autoconfiança, mesmo para cortar esse laço kármico, tá bom? E pode ser um laço kármico também que você esteja criando agora, né? Enfim, encaixe na situação de vida que fizer mais sentido para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aqui foi uma breve leitura rápida, é claro. Encaixem sempre naquilo que vocês estão vivendo, aproveitem e absorvam da leitura aquilo que faz sentido para vocês. Nos vemos na próxima, então. Até lá, abraços, fiquem com Deus. Bom fim de semana.